Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Vitor Franco. Vou apresentar hoje para vocês um artigo que ele relaciona treinamento de força, treinamento de endurance e o treinamento concorrente. E esse artigo, ele foi publicado em 2022, tem o título de Efeitos do treinamento de força específico para corredores, treinamento de endurance e o treinamento concorrente na performance de atletas de endurance recreacionais e nos parâmetros antropométricos que eles selecionaram. Foi publicado no International Journal of Environment Research and Public Health, que é A1, o QALYS, para a educação física. E, na introdução do artigo, os autores apresentam que vários esportes exigem níveis adequados, tanto de força quanto de resistência, de endurance, para o desempenho em nível ótimo nos eventos competitivos. No entanto, combinar o treinamento de endurance com o treinamento de força representa uma certa complexidade na prescrição dos exercícios. E que possíveis mecanismos pelos quais o treino concorrente de ambos os componentes de aptidão podem atenuar essas adaptações de força e de endurance permanecem pouco claros. Ou seja, a gente tem uma certa dificuldade para prescrever, aliás, algumas pessoas, ou muitas pessoas, treinadores, têm dificuldade para combinar o treinamento de força com o treinamento de corrida e que essa relação entre eles ainda é um pouco confusa ou é pouco clara, né? Eles colocam que tanto o VO2 máximo como o limiar anaeróbio são importantes para a performance, mas eles não necessariamente são os melhores indicadores para predizer a performance, visto que atletas que têm o mesmo VO2 máximo terão performances diferentes por outros motivos. Os autores colocam, que atualmente a economia de corrida e a avaliação da potência muscular ou da velocidade alcançada por um atleta durante o VO2 máximo são consideradas melhores indicadores para o desempenho esportivo. Então, a combinação do treinamento de força e de endurance teria benefícios na performance e na prevenção de lesões, como em fatores relacionados aos músculos tendíneos, a rigidez, o ciclo alongamento e encurtamento, CAC, os neuros musculares, a coordenação intramuscular, o recrutamento de unidades motoras e a frequência de disparo, assim como da aptidão física. Então, a gente tem que combinar, ajustar da melhor maneira o treinamento de força com o treinamento de corrida, para que dentro desse treinamento concorrente a gente tenha esses benefícios, né? E alguns estudos apontam incompatibilidade do treino de força e de endurance para corredores, alegando que as adaptações fisiológicas são totalmente opostas. Por isso que se chama treinamento concorrente, que um treinamento concorre com o outro. Então, os treinamentos de força têm adaptações que concorrem com as adaptações fisiológicas da corrida, por exemplo. Então, os argumentos contra o treinamento concorrente para corredores alegam que as adaptações fisiológicas são opostas, como os mecanismos de recrutamento da fibra muscular. A corrida seria um recrutamento maior das fibras tipo 1, que são as lentas. No treinamento de forças, recrutaria mais as fibras do tipo 2, que são as rápidas, mais fortes. Do recrutamento, como os mecanismos de recrutamento, do funcionamento do sistema endócrino e dos biomarcadores celulares, ou seja, a sinalização para cada um desses exercícios ela é diferente. Mas também há uma linha favorável ao treinamento concorrente para os atletas de endurance. Temos que levar em consideração que essas discrepâncias entre os estudos, elas podem ser devidas ao desenvolvimento de diferentes tipos de força, as variáveis externas não diretamente relacionadas à intervenção do estudo em questão,
Há uso de diferentes métodos de treinamento ou aplicação de métodos de treinamento sem rigor científico. Então, a gente não tem muita clareza, porque também os estudos são muito dispersos, né? São muito diferentes entre si. Na verdade, os cientistas esportivos têm estudado novas maneiras de melhorar a biomecânica, a técnica, a produção de energia, equipamentos esportivos, prevenção de lesão e recuperação. No entanto, o treinamento concorrente e o efeito do treinamento de força em atletas de endurance é um fenômeno muito complexo que requer novas pesquisas. Então, como objetivo desse artigo, eles vão verificar o efeito do treinamento de força específico para a corrida, treinamento de endurance isolado e o treinamento concorrente no desempenho fisiológico e em variáveis antropométricas selecionadas em corredores recreativos. E também vão verificar se o treinamento concorrente de 3 dias por semana, realizado em dias não consecutivos, diminui a força, a endurance e as adaptações antropométricas em comparação ao treinamento de força e resistência isoladamente. Ele vai ver como que é esse efeito e qual deles que seria o melhor, né? Metodologia: foram 30 homens corredores recreacionais que eles não foram orientados, aliás, que eles foram orientados a não mudar a alimentação e nem o estilo de vida deles. E que um dos critérios de inclusão é que eles teriam que participar de 90% das sessões de treino. Outros critérios, que deveria ser um corredor recreacional, correr 1 quilômetro abaixo de 4 minutos e 30, né, o teste de 1 quilômetro abaixo de 1 e 30, ter no mínimo 5 anos de treinamento de corrida, treinar com regularidade de 3 a 5 vezes por semana, não podia ser menos de 3 nem mais de 5. Não tenha realizado treinamento sistemático de endurance ou força no último ano que antecedeu o início da pesquisa, não ser fumante, não usar suplemento alimentar, não ter doenças crônicas ou lesão e uma idade entre 30 e 40 anos. Um ponto que eu fiquei na dúvida é que ele deveria estar treinando com regularidade, 3 a 5 vezes por semana, mas que eu não sei exatamente o que eles consideram um treinamento sistemático de endurance ou força no último ano. Então, ele deveria estar treinando, mas não de forma sistemática. Então, ou seja, ele deveria estar correndo, mas sem um treinador, sem uma orientação. Eu interpretei dessa forma, né? Eles dividiram esses 30 homens em 3 grupos. O grupo de força, a força específica para a corrida, né? O treinamento de força específico para a corrida, treinamento de endurance e o treinamento concorrente. O treinamento concorrente, ele alternou as sessões de treinamento de força específicas para a corrida, e as sessões de treinamento de endurance. Para randomizar essas pessoas, eles utilizaram delineamento em bloco, usando o VO2 máximo, obtido no teste incremental, como fator de seleção por bloco. Aí eu fui ver como que era, né, esse delineamento em bloco. Eles avaliaram os 30 homens, e aí os 3 melhores VO2, eles colocavam em um bloco, uma caixinha, como se fosse para sortear depois, né? O quarto, o quinto e o sexto, num outro bloco. E assim, eles iam sortear em cada um desses 10 blocos, uma pessoa para cada grupo. Então, eles garantiriam que em cada um dos 3 grupos teriam 10 pessoas com o VO2 máximo muito próximo uma das outras. Ou seja, o grupo 1, o grupo de força, teria uma pessoa muito boa no VO2, uma outra daqui, e assim sucessivamente. Então, eles garantiram, por essa randomização em bloco, esse delineamento, né, de randomização em bloco, que cada um dos 3 grupos teria um nível de VO2 muito similar, né? Foram 12 semanas de treinamento, 3 vezes por semana, em dias não consecutivos. Eles realizaram uma periodização em blocos do ATR e fizeram 3 mesociclos, né? Cada meso com 4 semanas.
O primeiro, aliás, casamento 4 semanas não foi, eles fizeram a acumulação até a 6ª semana, transformação 7, 8, 9, 10 e a realização a semana 11 e a semana 12. Eles não dividiram, né, mesociclo, cada meso para cada 4 semanas. Esse daqui é o treinamento do grupo de força específico para a corrida. Então, tem a semana 1 até a semana 12, e quais foram os exercícios e as formas como eles treinavam, né? Então, eles utilizaram 64% de um RM, 4 séries, 14 repetições, 2 minutos de intervalo e 3 exercícios: agachamento, flexão e panturrilha, né? Leg curl, acho que é flexão da perna, né? E panturrilha. Depois aqui aumentaram a intensidade, depois na 3ª semana aumentaram uma série, e assim sucessivamente a gente tem aqui todos os exercícios e as formas como eles realizaram. Lembrando, né? Até a 6ª semana, acumulação, 7, 8, 9, 10, transformação, 11, 12, a realização. E aí é interessante que aqui, por exemplo, no final, o 11 e o 12, eles fizeram como treinos específicos de força para a corrida em rampa, né, de subida, 200 metros, 115% da van, né, velocidade aeróbica máxima, com inclinação de 6%, 3 séries, 5 repetições, e aí tem aqui as orientações, né? Esse daqui foi o grupo de endurance, da mesma forma, né? 6 semanas, acumulação, 7, 8, 9, 10, transformação, 11, 12, realização. Então, eles começaram fazendo fartlek, 50 minutos, com uma intensidade de 117 a 162 batimentos. Depois aumentaram mais 5 minutos, depois mais 5 minutos, e aí depois modificaram para o treinamento contínuo, e aí foram... E aqui a gente tem as orientações, né? Treinamento intervalado extensivo, com longos intervalos, depois extensivo, e depois treinamento de repetição, com uma intensidade praticamente quase que máxima, né? Levando em consideração que as pessoas tinham entre 30 e 40, que os homens tinham entre 30 e 40 anos de idade, e com uma intensidade de 180 BPM, a gente entende que aqui o treinamento de repetição foi praticamente com uma intensidade quase máxima, né? Ok. E o treinamento concorrente, ele passou por um treinamento de 3 dias por semana, realizado em dias não consecutivos, alternando essas sessões de força e resistência de endurance, realizada pelos grupos de força de endurance. Então, eu não consegui também entender se o grupo concorrente fez os 2 treinos ao mesmo tempo, né? Porque como ele coloca alternando as sessões, então eu não consegui entender se, por exemplo, na primeira semana era um treino, né, na primeira semana fazia o treino de força e depois, logo em seguida, o fartlek, ou se eu não consegui entender se era um dia, né, o treinamento, por exemplo, segunda, quarta e sexta, na primeira semana, aí na segunda fazia o treino de força, na quarta o fartlek, na sexta o de força. Aí na outra semana começava fartlek, força, fartlek. Então, eu entendi, como ele coloca aqui alternando, né, eu tive entendendo essas duas possibilidades, né? Ele realizar os 2 treinos no mesmo dia, ou ele realmente ir alternando ali, treino segunda, quarta e sexta, segunda, quarta é um, segunda é um, quarta é outro, segunda é um, quarta é outro, e assim foi. Segunda, quarta e sexta, né? Em relação às avaliações, aos testes, eles mediram a massa corporal, a massa magra, o IMC, percentual de gordura através das dobras cutâneas, o salto contra movimento, uma repetição máxima do agachamento e um teste incremental na esteira com analisador de gases, medindo o VO2 máximo e o limiar anaeróbio, e o monitor cardíaco, e usando também o monitor cardíaco com o Polar H9. O teste da esteira, eles usaram 2 protocolos. Um, que era para medir a economia de corrida, foram 2 estágios de 4 minutos. 1 a 12 km por hora
e aí depois mais 4 minutos a 14 km por hora. Essa velocidade, eles colocaram que foi uma orientação desse outro artigo. Sendo que o VO2 máximo, consumo de oxigênio, né? VO2 máximo não, sendo que o consumo de oxigênio de cada estágio foi medido no último minuto. E no protocolo 2, onde eles realmente mediram o VO2 máximo e o limiar anaeróbio. Eles começaram com uma velocidade inicial 2 km por hora mais lento que a velocidade para 4 milimols. E eles colocam que seria estimada, mas eles não colocam qual foi essa fórmula para saber qual seria a velocidade para 4 milimols. Mas colocam que seria 2 km mais lento que essa velocidade estimada para os 4 milimols para cada pessoa. E depois disso, era aumentado meio quilômetro por hora a cada 30 segundos. Da estatística, eles fizeram média de desvio padrão, Shapiro-Wilk, para saber a normalidade, Levene, de homogeneidade, o Malkley, para esfericidade, usando a correção do Greenhouse e QSE, uma nova two-way, aplicando depois o post-hoc, o Bonferroni, e o tamanho de efeito do Cohen. Também realizaram um coeficiente de correlação interclasse, que seria esse ICC, né? Menor ou igual a 0,49 seria uma correlação fraca, correlação moderada, 50 a 75, 75 a 9 boa, 75 a 0,9 seria uma boa correlação, e acima ou igual a 0,9 seria uma excelente correlação. Então, os resultados. Em relação ao efeito do tempo, só não teve diferença significativa na massa corporal e no IMC. Todos os outros parâmetros, eles tiveram melhora significativa. No efeito do grupo, teve diferença apenas no salto contra movimento e na economia de corrida a 14 km por hora. No tempo, efeito do grupo, e na interação, né, do grupo com o tempo, houve diferença no salto contra movimento, no agachamento, de uma repetição do agachamento, a economia de corrida 12 km por hora, aí 14 km por hora, no VO2 máximo e no limiar anaeróbio. E aqui a gente tem os resultados obtidos nos 3 grupos experimentais, né, no pré e pós, e todas as variáveis avaliadas. Como a gente viu anteriormente, não houve nenhuma diferença significativa em nenhum dos grupos, tanto para a massa corporal quanto para o IMC. BFP é a massa livre de gordura, né, que eles mediram, né, pelo percentual de gordura. Então, aqui teve diferença significativa apenas o pré e o pós, apenas no grupo concorrente, né? Aqui a gente tem o grupo, esse RSSTG, é o grupo de treinamento de força específica para a corrida. Então, o primeiro é o grupo de força, o segundo é o de endurance, e o terceiro é o concorrente. Então, da massa livre de gordura, só houve diferença significativa para o grupo concorrente, do percentual de gordura. Da massa magra, também, só houve diferença no grupo concorrente. No salto contra movimento, houve diferença no grupo de força e no grupo concorrente. No agachamento também, grupo de força, no grupo concorrente. Na economia de corrida para 12 km por hora e 14 km por hora, todos os grupos apresentaram diferença significativa pré e pós-testes. No VO2 máximo e no limiar anaeróbio, os grupos de endurance e concorrente foram os únicos que tiveram diferença significativa. E agora, na discussão, eles vão tentar, né, apresentar os motivos do porquê que isso aconteceu. Em relação à antropometria, nenhum grupo apresentou modificações na massa corporal e nem no IMC. Provavelmente porque a duração de 12 semanas de intervenção foi muito pouca para que isso acontecesse, ou então
que houve aquela famosa, né, eles trocaram, entre aspas, gordura por músculo, houve um ganho de massa muscular, mas eles perderam um pouco de gordura, e que uma terceira possibilidade era que os participantes, como já estavam correndo, praticando algum exercício no mínimo há 5 anos, já tinham uma baixa massa corporal a ponto de não conseguirem diminuir tanto para que tivesse uma diferença significativa. Em relação ao percentual de gordura, né, a massa livre de gordura, houve redução apenas no grupo concorrente. E aí eles entendem que houve essa combinação do aumento do metabolismo basal, proporcionado pelo treinamento de força, com um significativo gasto calórico do treinamento de endurance. Então, por isso que houve essa redução no percentual de gordura somente no treinamento concorrente, e que não foi, né, encontrado nos outros 2 grupos, alegando que só o aumento do metabolismo basal ou só o aumento do gasto calórico no grupo de endurance e no grupo de força não seriam suficientes para ter uma redução no percentual de gordura, mas que esses 2 elementos combinados no grupo concorrente tiveram esse benefício, né? Em relação à massa magra, apenas no concorrente houve um aumento significativo, possivelmente porque esse grupo variou os treinos e foi o único que reduziu o percentual de gordura. Então, esse percentual de gordura, indiretamente, né, teve uma relação, uma influência na massa magra em si, e perdendo a massa livre de gordura, né, o percentual de gordura, influenciou na massa magra dele, diminuindo o percentual de gordura, então influenciou nessa massa magra. Além disso, a realização de exercícios divergentes por pessoas destreinadas ou recreacionais induzem um aumento similar da sinalização anabólica durante as primeiras semanas de treinamento. Além de diminuir o percentual de gordura, né, houve esse aumento da massa magra. E para tentar explicar isso, eles citaram outro artigo que traz essa informação. Outros artigos, são 2, eu acho, em que as pessoas, quando são destreinadas ou têm nível de recreacional, durante as primeiras semanas de intervenção, durante as primeiras semanas de treinamento, há uma sinalização anabólica aumentada, e que isso seria um dos responsáveis pelo aumento da massa magra no grupo concorrente. No salto contra movimento, o grupo de força e o concorrente melhoraram. Isso aí já era esperado, que o grupo de endurance não melhorasse o salto contra movimento. A mesma coisa no agachamento. Pelas adaptações específicas do treinamento de força e, lógico, da combinação do concorrente, eles melhoraram, mas não aconteceria, né, já era esperado que não houvesse um aumento, uma melhora de uma repetição máxima do agachamento do grupo de endurance. Na economia de corrida, tanto para 12 km por hora quanto 14 km por hora, todos os 3 grupos melhoraram significativamente. E aí eles colocam que o grupo de força teve uma melhora na economia de corrida por vários motivos. Melhora da rigidez músculo-tendínea, melhora dos padrões de recrutamento e sincronização das unidades motoras, melhora da coordenação intermuscular e da inibição neural, ativação retardada das fibras musculares do tipo 2, conversão das fibras do tipo 2X em fibras 2A resistentes à fadiga, facilitação da aplicação ideal de força durante todo o treinamento ou competição, né? Ou seja, eles aprenderam, de certa forma, o movimento, redução da intensidade relativa de cada ciclo particular de esforço ou técnica esportiva, que representa para um atleta ao superar a mesma resistência, e a melhora da capacidade de realizar o mesmo esforço com menor consumo de oxigênio, melhora da capacidade de aplicar a mesma força com menos massa muscular e melhora da reutilização de energia elástica em cada passada. Em relação ao endurance, a economia de corrida melhorou
por conta da capacidade oxidativa, que por sua vez está associada ao melhor funcionamento mitocondrial e à redução do uso de oxigênio necessário para realizar esforços de intensidade submáxima, e a melhora da capacidade de tamponamento dos músculos esqueléticos e do sistema hematológico. E no grupo concorrente seria a união de todas essas anteriores, né, para justificar por que o grupo concorrente melhorou, foram porque eles treinaram as duas modalidades, então as justificativas seriam todas essas justificativas anteriores. Em relação ao VO2 máximo, o grupo de endurance e o grupo concorrente melhoraram significativamente. E aí eles colocam, né, que foram as adaptações específicas do treinamento. Mitocôndria, densidade capilar. E no limiar anaeróbio, a mesma coisa. Apenas o grupo endurance e concorrente tiveram a melhora significativa, que seriam provocadas pelas adaptações específicas do método de treinamento adotado durante essa intervenção. Aqui ele traz um resumo geral, que eu não traduzi, eu trouxe direto, em que ele vai explicar, ele coloca como intervenção geral dos resultados. Então ele coloca que o uso do treinamento concorrente pode ser orientado para melhorar, né, adaptações neuromusculares positivamente, e pode ser interessante investigar o efeito de diferentes volumes de corrida combinado com o treinamento de força explosiva, porque depois é importante a gente analisar exatamente como foram os exercícios. A gente viu que ele foi progredindo a intensidade e o volume, né? Que 8 semanas de treinamento concorrente pode não ser o suficiente para melhorar essas variáveis de performance, que a gente pode encontrar alguns efeitos benéficos do treinamento de força e de performance de acordo com o nível dos atletas, né, ter benefícios diferentes com níveis de atletas diferentes, com diferentes populações, como ele coloca, né? Protocolos de treinamento futuro podem integrar com sistemas de periodização, como eles usaram o ATR, né? Mas de repente usar outros modelos de periodização. Usar também, né, estudos futuros podem incluir protocolos de treinamento combinando diferentes treinos de endurance, né, fartlek, contínuo, intervalado, métodos de treinamento apropriado e testes para desenvolver e avaliar a força podem ser usados, né, melhores do que só um RM, ou só um RM no agachamento, pode usar outros testes, outros métodos de treinamento também. O número de sessões de força por semana pode ser de 2 a 3, e os protocolos de treinamento usados podem ser desenhados, né, delineados, de acordo com os princípios de treinamento de cada esporte. Como aplicações práticas, ele coloca que o treino específico é mais indicado se você quiser obter adaptações específicas. Se você quer treinar para corrida, que você treine só a corrida. E você não se preocupe, né, que se você treinando só a corrida, as adaptações específicas para a corrida serão melhores do que você colocar um treino de força em conjunto, né? Separar as sessões de treino de força e de endurance, né? Então, assim, o primeiro ponto é, se for realizar os treinos específicos para essa... se for realizar o treino específico para a corrida ou para a força, você vai ter melhores adaptações específicas. Mas se for realizar as duas juntas, você separe, no mínimo, por 9 horas, as sessões de treino de força e de endurance, as sessões de força de treino, as sessões de treino de força e de endurance. O treinamento concorrente integrado, né, no modelo de periodização, pode ser muito efetivo. Ele vai ser mais importante ou mais efetivo se ele for utilizado com um modelo de periodização do que ele ser apenas não ser pensado dessa forma.
realizar mais de 12 semanas de treinamento, né? Você pode utilizar o que eles aplicaram, o que eles utilizaram aqui, que a gente entendeu, aprendeu, os resultados alcançados nesse artigo, eles podem ser usados para mais de 12 semanas. E em relação à carga de treino e ao tipo de força que deve ser desenvolvido, é necessário adaptar o programa de treino de força aos objetivos do atleta, ao seu nível de treino e à sua experiência prévia de treino. E como conclusão, eles colocam que o programa de treinamento concorrente de 12 semanas, integrado ao sistema de periodização do ATR, é eficaz na melhoria da composição corporal e de parâmetros selecionados de desempenho esportivo associados à prática exclusiva de treinamento de força máxima e explosiva, e o treinamento de endurance, do VO2 máximo e limiar anaeróbio, além da economia de corrida em corredores recreativos de 30 a 40 anos. Muito obrigado. Estamos agora abertos para as dúvidas.